século XIX na Itália não foi meramente uma página virada na história da península, mas uma convulsão geopolítica e cultural que reconfigurou radicalmente os alicerces da sociedade, da política e da fé. O Risorgimento, longe de ser um movimento monolítico, foi um processo complexo e por vezes contraditório, uma tapeçaria intricada de ideais românticos, cálculos realpolitik, aspirações nacionalistas e revoltas populares que progressivamente dissolveu a ordem antiga de estados independentes e principados, fundindo-os na forja de um novo reino da Itália. Este projeto de unificação, impregnado de uma retórica liberal e frequentemente anticlerical, representou um terremoto para a Igreja Católica, culminando não apenas na perda dramática do poder temporal dos papas com a anexação dos estados pontifícios, mas também num desafio intelectual e espiritual profundo à sua autoridade doutrinária e moral em um mundo cada vez mais secularizado. Foi neste caldeirão de transformações, num clima de desorientação para muitos fiéis e de crise de identidade para a própria instituição eclesiástica, que o terreno espiritual se tornou fértil para o florescimento de experiências místicas extraordinárias. Tais experiências foram interpretadas por vastos segmentos do catolicismo como intervenções diretas do divino, respostas celestes aos gritos de angústia de uma igreja sob cerco, oferecendo não só consolo, mas também severas admoestações proféticas contra os espíritos da modernidade. Entre essas figuras, a beata Maria Serafina Micheli ergue-se como um exemplo paradigmático, uma religiosa cuja vida de virtude heróica e cujas visões perturbadoras encapsulam de forma vívida os medos, os anseios e as batalhas espirituais de uma era em turbulência. Sua vocação religiosa, que desabrochou precocemente como uma força interior irrefreável, orientou todo o seu caminho terreno, levando-a, com uma determinação serena, a fundar uma nova família religiosa, a Congregação das Irmãs dos Anjos. Esta nova ordem consagrava-se com zelo apostólico incansável a um duplo carisma: a educação cristã das jovens gerações, vista como antídoto vital contra a maré crescente do secularismo, e a assistência caritativa aos doentes, expressão prática do amor evangélico. Toda a sua espiritualidade era sustentada e permeada por uma devoção singular e intensa aos santos anjos, venerados não apenas como guardiões pessoais, mas como agentes ativos da providência divina e modelos de adoração pura. Após superar inúmeras provações e obstáculos materiais, a congregação encontrou o seu lar definitivo no convento de Morrovale, nas Marcas, um refúgio de oração e penitência que se tornaria o palco principal das suas experiências espirituais mais significativas e o epicentro de suas visões mais austeras. A vida cotidiana neste claustro era um testemunho de austeridade franciscana, rigidamente moldada pela regra da clausura papal, onde cada dia era uma liturgia contínua de oração litúrgica solene, de trabalho manual silencioso, de estudo doutrinário e de profunda contemplação. Neste ambiente, a disciplina espiritual era férrea, e a virtude da obediência aos regulamentos da ordem, aos superiores hierárquicos e, de modo supremo, ao magistério infalível da Igreja Católica Romana, era considerada a pedra angular da perfeição evangélica e a salvaguarda contra o orgulho espiritual. A irmã Maria Serafina destacava-se de forma luminosa mesmo neste cenário de virtude coletiva, sendo amplamente reconhecida pela sua humildade, que beirava a aniquilação do eu, por uma obediência inquestionável e quase infantil, e por uma adesão inabalável e frequente aos sacramentos que ela considerava os canais indispensáveis da graça divina. Na noite fatídica, o convento de Morrovale estava envolto no seu silêncio característico, um silêncio sagrado e palpável, interrompido apenas pelo sussurro suave das orações e pelos sons distantes da criação. Era o horário consagrado ao recolhimento mais íntimo, reservado para as orações pessoais mais profundas e para o meticuloso exame de consciência, um tempo de confronto honesto com Deus e com a própria alma. A irmã Maria Serafina Micheli encontrava-se na cela espartana, que lhe servia de dormitório e oratório,
um cubículo desprovido de qualquer conforto material, onde se dedicava com fervor concentrado às suas práticas devocionais mais privadas. De acordo com o testemunho detalhado que deixou, e que seria posteriormente submetido ao crivo implacável da investigação eclesiástica, ela estava imersa num estado de oração tão profundo e absorvente que a própria noção de tempo e espaço parecia dissolver-se. Foi então, sem qualquer preâmbulo ou transição perceptível, que ocorreu uma ruptura violenta e total na sua percepção ordinária da realidade. A cela física, com suas paredes de pedra e seus objetos simples, desintegrou-se subitamente perante sua consciência espiritual, que foi arrancada do mundo material e projetada à força para um reino de escuridão absoluta, uma treva que não era ausência de luz, mas uma presença positiva, opressiva, hostil e carregada de uma malignidade quase tangível. Esta experiência sinestésica de horror era acompanhada por uma sensação avassaladora de calor intenso e abrasador, não um fogo físico que consumisse a carne, mas um calor espiritual que incinerava a própria alma, gerando uma angústia existencial e uma agonia interior para as quais não existem palavras humanas adequadas. Um odor pestilento, nauseabundo e penetrante de enxofre queimado e de decomposição orgânica em estado avançado, percebido num nível que transcendia os sentidos físicos, impregnava a atmosfera como um nevoeiro espesso e sufocante. O elemento auditivo mais marcante e psicologicamente devastador era um coro cacofônico, caótico e incessante de gritos, lamentos, gemidos e blasfêmias. Estes sons não expressavam uma dor física passageira, mas eram a vocalização primordial e irremediável de um desespero existencial absoluto, o som da alma que perdeu Deus para sempre e que, na sua lucidez torturante, compreende a dimensão infinita dessa perda. Dentro deste contexto de horror indizível e de pavor metafísico que desafia qualquer descrição humana, a percepção espiritual aguçada da irmã Maria Serafina focou-se, de forma involuntária e irresistível, numa figura específica que parecia emergir do próprio cerne daquelas trevas. Era a forma recognoscível de um homem, mas profundamente distorcida, consumida, definhada e desfigurada por um sofrimento interior de proporções cósmicas. Seus movimentos eram espasmódicos, caóticos, desprovidos de qualquer propósito, lógica ou esperança, refletindo uma agonia psicológica e espiritual constante, ininterrupta e eternamente repetitiva. Através de um conhecimento sobrenatural, que ela posteriormente descreveria como infuso, ou seja, implantado diretamente em seu intelecto por uma ação divina, sem qualquer mediação dos sentidos corporais ou do processo lógico da razão discursiva, ela compreendeu de forma imediata, inequívoca e aterradora que esta era a alma do famoso reformador protestante do século XVI, Martinho Lutero. A visão não era, em sua compreensão íntima, uma mera representação simbólica, uma alegoria pedagógica ou uma lição de história teatralizada, mas, de acordo com sua crença inabalável, a própria e real alma do reformador, apresentada em seu estado eterno, definitivo e irrevogável de condenação e separação de Deus. A ênfase primordial e esmagadora da experiência não recaía sobre detalhes biográficos específicos, sobre eventos históricos particulares da Reforma ou sobre questões doutrinárias complexas, mas sim sobre a condição espiritual intrínseca, objetiva e terrível daquela alma, apresentada como uma consequência direta, inevitável e auto-infligida de suas ações conscientes, de suas escolhas teológicas fundamentais e, sobretudo, de sua rebeldia decisiva contra a autoridade magisterial da Igreja Romana, que ele outrora jurara servir. O primeiro e mais fundamental é a doutrina do inferno, entendido não primariamente no seu aspecto sensorial de um lugar de castigo físico, embora as descrições sensoriais sejam usadas para transmitir uma realidade espiritual inefável, mas essencialmente como um estado de ser, uma condição ontológica de separação eterna, definitiva e voluntariamente escolhida de Deus, que é a fonte única e inexaurível de todo o amor, de toda a paz, de toda a verdade e da própria existência.
O sofrimento primordial e mais intenso da figura identificada como Lutero, de acordo com a interpretação teológica que a irmã Maria Serafina extraiu, não era causado por chamas materiais no sentido literal, mas pela dor avassaladora, psicológica e espiritual da privação de Deus, conhecida na terminologia teológica escolástica como poena damni, a pena de dano. Esta dor existencial é intensificada de maneira insuportável e perpétua pela memória perfeita, clara, incessante e torturante de todas as graças divinas, inspirações, chamados interiores, dons e misericórdias que foram pessoalmente recebidos em vida e que foram subsequentemente rejeitados de forma voluntária, consciente e obstinada. O segundo princípio teológico salientado com veemência foi o caráter indelével, eterno e ontológico do sacramento da ordem sagrada. Na teologia católica, um sacerdote validamente ordenado é marcado para sempre com um caráter sacramentalis, uma configuração ontológica profunda com Cristo sacerdote que é absolutamente irrevogável. Para uma alma que persevera em estado de condenação mortal, este caráter sagrado, longe de ser apagado, torna-se, na interpretação oferecida pela visão, uma fonte de tormento adicional, perpétuo e agudíssimo, uma lembrança constante, vívida e agonizante da vocação sublime que foi traída, da dignidade inefável que foi profanada, da altíssima responsabilidade pastoral que foi desprezada e da configuração com Cristo que foi radicalmente contradita pela vida e ensinamentos. A visão prosseguiu com uma lógica narrativa implacável e profundamente trágica, aprofundando-se numa dimensão consequencial e coletiva de alcance histórico. A perspectiva espiritual da irmã Maria Serafina expandiu-se para além da visão da alma individual e isolada do reformador, e ela testemunhou o que descreveu como uma corrente impetuosa, um rio caudaloso e negro de fogo espiritual, de escuridão ativa e de desespero que se propagava. Esta corrente representava de forma plástica e aterradora as consequências históricas, doutrinárias, sociais e espirituais de longo alcance, imprevisíveis e devastadoras do cisma iniciado por Lutero. Na sua percepção ampliada, ela viu o fluxo turbulento, venenoso e incontrolável de erros doutrinários graves, de divisões eclesiásticas subsequentes e proliferantes, de guerras religiosas sangrentas que lavraram a Europa, de apostasias em massa, de heresias sempre novas, de indiferentismo religioso, de relativismo moral e, o mais grave de tudo, da perda da fé, da graça santificante e da salvação eterna por incontáveis milhões de indivíduos ao longo dos séculos, tudo emanando, em sua origem espiritual primordial, daquela fonte original de rebeldia doutrinária, de separação eclesiástica e de orgulho intelectual. O ápice dramático e coletivo desta fase da visão foi a percepção auditiva de uma multidão incontável, um verdadeiro oceano de almas desesperadas e rancorosas, que, tendo sido direta ou indiretamente levadas ao mesmo estado de perdição eterna pela influência, disseminação, consequência ou aceitação das ideias, ações e do espírito propagados, agora dirigiam de forma uníssona e eterna sua culpa, seu ódio, seu ressentimento e suas maldições perpétuas para a figura central e originária de Lutero, culpando-o de forma explícita e irrevocável pelo seu destino terrível. A visão comunicava de forma cristalina e chocante a ideia doutrinal profundamente católica de que o pecado grave, especialmente o de um líder religioso com imensa responsabilidade perante Deus e as almas, nunca é um ato meramente privado, um assunto entre Deus e o indivíduo, mas gera uma cadeia catastrófica, uma reação em cadeia de consequências espirituais negativas que se propaga como um vírus ou como um incêndio através do tempo, das gerações e das nações, afetando negativamente a salvação eterna de inúmeros outros, criando uma teia complexa e trágica de culpa, consequência e responsabilidade partilhada de proporções verdadeiramente históricas e cósmicas, que irmãs que a encontraram mais tarde
Alarmadas pela sua prolongada ausência das orações comunitárias, relataram tê-la encontrada inconsciente e prostrada no chão frio de sua cela, com o rosto pálido como a cera, o corpo inteiro tremendo incontrolavelmente de terror sagrado e de um frio espiritual que nada tinha a ver com a temperatura ambiente, e uma expressão de horror, de pena infinita e de espanto indelével gravada de forma permanente em seus traços fisionômicos. A experiência deixou uma marca psíquica e espiritual indelével em sua personalidade, redefinindo por completo o foco da sua missão, as suas prioridades espirituais e a intensidade da sua vida de oração. Longe de ser um evento isolado e esquecível, esta visão específica, juntamente com outras subsequentes de tom semelhante, que supostamente envolveram figuras como João Calvino e talvez outros reformadores ou figuras consideradas inimigas da Igreja, tornou-se o centro gravitacional absoluto da sua vida interior e da sua missão apostólica externa, o núcleo paradigmático a partir do qual toda a sua energia espiritual, toda a sua força penitencial e todo o seu zelo apostólico seriam canalizados e reorientados dali em diante. Ela redobrou com uma determinação férrea, suas práticas ascéticas já notoriamente rigorosas, suas vigílias de oração noturna que se estendiam até a alva, seus jejuns severos e suas mortificações corporais, dedicando-os especificamente à intenção da salvação e conversão dos sacerdotes, vistos como as figuras mais responsáveis e, portanto, mais vulneráveis, à iluminação e regresso dos hereges e cismáticos e à preservação incólume da unidade visível, da integridade doutrinária e da liberdade da Santa Madre Igreja. Ela compreendeu a visão não como uma simples punição vingativa ou um espetáculo de horror gratuito, mas como um aviso solene, misericordioso e preventivo da parte de Deus, um ato de misericórdia divina destinado a alertar os vivos, especialmente os religiosos, os teólogos, os intelectuais e todos os que detêm alguma autoridade, sobre as consequências eternas, terríveis, irrevogáveis e coletivas do pecado, particularmente dos pecados do orgulho intelectual autossuficiente, da autossuficiência espiritual, da desobediência eclesial voluntariosa, da presunção doutrinária e da soberba que leva ao cisma. A lição central, prática e existencial que ela extraiu e que se tornou o leitmotiv do seu resto da vida foi a necessidade absoluta, não negociável, da virtude da humildade intelectual e espiritual, da obediência filial, inquestionável e alegre ao magistério vivo da Igreja, e de uma valorização extrema, quase desesperada, da graça divina santificante, entendida como um tesouro inestimável e frágil, que pode ser perdido para sempre através de uma vontade obstinada no erro, no pecado e na rebeldia. O processo canônico oficial de validação, discernimento e interpretação destas experiências místicas pela autoridade suprema da Igreja Católica foi metódico, prolongado, cauteloso, profundamente criterioso e isento de qualquer pressa ou precipitação. As visões da Irmã Maria Serafina, dada a sua natureza dramática, as figuras históricas específicas envolvidas e as implicações teológicas potencialmente divisivas, foram submetidas a um rigoroso, exaustivo e multidisciplinar escrutínio no contexto do seu longo processo de beatificação e canonização. Teólogos eminentes, peritos médicos, psiquiatras, psicólogos e autoridades eclesiásticas de alto nível examinaram minuciosamente seus escritos pessoais, seu caráter moral, suas motivações psicológicas profundas, seu equilíbrio mental, sua saúde física, a veracidade de sua humildade e, acima de tudo, a conformidade doutrinária absoluta e irrepreensível de suas revelações privadas com o depósito da fé católica. O critério principal e decisivo para o reconhecimento da autenticidade sobrenatural de uma experiência mística na Igreja Católica não é apenas a sua conformidade negativa com a doutrina revelada, ou seja, a ausência de erro doutrinário, mas, sobretudo, os frutos espirituais positivos, duradouros, observáveis e superabundantes que produz na vida do indivíduo e na comunidade mais ampla de fiéis.
A vida de virtude heróica, humildade exemplar, obediência incondicional, caridade evangélica e paz interior da irmã Maria Serafina foi considerada um testemunho poderoso e convincente a favor da genuinidade sobrenatural de suas experiências. A Igreja, com a sua característica prudência, reserva e sabedoria seculares, não fez uma declaração dogmática infalível sobre o conteúdo específico e factual das visões, ou seja, não dogmatizou que a alma de Martinho Lutero está de fato no inferno, pois isso pertence ao juízo insondável de Deus. Mas ao beatificá-la solenemente no ano de 2011, reconheceu oficialmente o seu valor exemplar, a sua veracidade substancial e o seu caráter de aviso profético urgente para os nossos tempos sobre a realidade objetiva e terrível do inferno, a gravidade extrema do pecado contra a fé e a unidade, e a importância suprema de perseverar até ao fim na fé integral, na esperança teologal e na obediência eclesial amorosa. O século XIX, italiano e europeu, foi um período de crescente, acelerada e agressiva secularização em todas as esferas da vida pública e de um assalto direto, por vezes violento, aos privilégios seculares, propriedades e ao poder temporal da Igreja, com o surgimento, consolidação e triunfo político de ideologias potentes e frequentemente antagônicas como o liberalismo político, o racionalismo cientificista, o positivismo, o anticlericalismo maçônico, o nacionalismo e o materialismo filosófico, que desafiavam abertamente os fundamentos mesmos da autoridade eclesiástica, da revelação sobrenatural e da moralidade tradicional. Internamente, a Igreja Católica enfrentava tensões profundas, lutas fratricidas e divisões ideológicas entre tendências modernizadoras e adaptacionistas, como o catolicismo liberal e o modernismo teológico, e uma forte, intransigente e vigorosa reafirmação da tradição, da autoridade papal e da ortodoxia, que encontraria a sua expressão máxima no Concílio Vaticano I, com a proclamação solene do dogma da infalibilidade pontifícia. As visões em Morro Valley, com a sua ênfase incontornável, quase obsessiva, na obediência inquestionável, nos perigos mortais do orgulho intelectual autônomo e autossuficiente e nas consequências eternas, coletivas e catastróficas do cisma e da heresia, podem e devem ser vistas como um poderoso reforço espiritual, narrativo e simbólico da posição ultramontana conservadora e intransigente, que defendia a centralização máxima de toda a autoridade doutrinária e disciplinar na pessoa do Papa e uma resistência firme, intransigente e sem compromissos às influências modernas consideradas perniciosas, corrosivas e demoníacas. A mensagem implícita e explícita servia como uma reafirmação dramática, visceral e inapelável dos dogmas católicos tradicionais sobre o pecado, o inferno, a eclesiologia de comunhão hierárquica e a natureza salvífica única da Igreja, num período amplamente percebido pela hierarquia romana e pelos fiéis tradicionalistas como de crise profunda, de enfraquecimento catastrófico da fé popular e de uma apostasia silenciosa mas progressiva das massas. A mensagem perene, universal e atemporal da Beata Maria Serafina Micheli, portanto, transcende em muito e de forma decisiva o seu contexto histórico imediato do século XIX italiano. Ela apresenta-nos uma reflexão profunda, desafiante, incômoda e radical sobre a natureza paradoxal, sublime e perigosa da liberdade humana criada e a sua relação intrínseca, constitutiva e não negociável com a verdade objetiva, absoluta e transcendente. A visão ilustra de forma chocante, plástica e inesquecível a crença católica clássica, mas sempre atual, de que a verdadeira liberdade autêntica não é a autonomia ilimitada, arbitrária e autolegisferante do indivíduo para definir a sua própria verdade moral ou religiosa subjetiva, mas sim a capacidade interior, fortalecida e iluminada pela graça divina, de aderir livre, amorosa, racional e alegremente à verdade objetiva revelada por Deus na pessoa de Jesus Cristo e guardada, interpretada e transmitida fielmente pela sua Igreja,
que é a coluna e sustentáculo da verdade. A rejeição voluntária, consciente, obstinada e orgulhosa desta verdade, movida pelo orgulho espiritual e intelectual, é apresentada na narrativa da visão como o caminho mais rápido, mais seguro e mais trágico para a mais profunda, miserável, degradante e eterna escravidão espiritual possível. Uma escravidão que é a antítese absoluta da libertação prometida por Cristo. A visão também serve como um comentário severo, solene e gravíssimo sobre o peso esmagador, a responsabilidade tremenda e o juízo implacável que aguarda aqueles que, pela sua posição, talento ou vocação, detêm autoridade espiritual, doutrinária ou intelectual sobre os outros. A condenação na narrativa da visão é agravada exponencialmente, multiplicada de forma inimaginável, pelo peso imensurável, incontável e eterno das inúmeras almas que se perderam, que se desviaram, que caíram no erro ou que perderam a fé, seguindo, direta ou indiretamente, influenciadas ou escandalizadas, o caminho errôneo, cismático ou herético propagado por um líder que, tendo conhecido a verdade, dela se afastou voluntariamente. Para o mundo contemporâneo do século XXI, pluralista, globalizado e tecnologicamente avançado, a narrática das visões de Morro Valley oferece um contraponto radical, desconcertante, profundamente contracultural e verdadeiramente provocador às visões predominantes, secularizadas e pós-modernas sobre religião, moralidade, a natureza da verdade e a própria estrutura da realidade última. Num ambiente cultural global que frequentemente privilegia, exalta e impõe o relativismo moral, a subjetividade experiencial como critério único de verdade, o pluralismo indiferentista que nivela todas as crenças e a desconstrução sistemática e suspeitosa de todas as narrativas metafísicas, de todas as verdades absolutas e de todas as autoridades transcendentes, a história da Beata Maria Serafina insiste, de forma incômoda, dramática e desassombrada, na existência objetiva de verdades metafísicas, de realidades espirituais definitivas, de um juízo divino iniludível e de consequências eternas, irreversíveis e tremendas para as escolhas morais, doutrinárias e religiosas fundamentais feitas no breve espaço da vida temporal. Ela desafia frontal, corajosa e incomodamente a noção moderna, pós-moderna e tão difundida no senso comum de que todas as crenças religiosas são igualmente válidas, meras construções sociais e culturais, ou caminhos alternativos e equivalentes para a mesma realidade divina, indefinida e inefável. A sua mensagem é, em última análise, uma chamada urgente, um alarme espiritual, um convite à seriedade existencial máxima na vida espiritual, à necessidade crítica, inadiável e não negociável do discernimento doutrinal, à coragem da adesão incondicional à verdade revelada, mesmo quando social e culturalmente impopular, marginalizada ou perseguida, e, sobretudo, à humilde, confiante, filial e amorosa submissão a uma autoridade religiosa visível que se afirma, com base em fundamentos históricos e teológicos, possuir uma origem divina direta e uma assistência especial do Espírito Santo para guiar de forma infalível o rebanho de Cristo em questões de fé e moral. Independentemente da interpretação pessoal cética, crente, psicológica ou simbólica que se possa ter sobre a sua natureza sobrenatural específica, o evento histórico em si é documentado, foi integrado de forma solene na grande tradição católica através do processo formal de beatificação e continua, ainda hoje, a suscitar profundas reflexões, debates teológicos e exames de consciência. A sua narrativa serve como um ponto focal intenso, provocador e inesgotável para a discussão e aprofundamento de doutrinas centrais e fundamentais do catolicismo, como a realidade do inferno, a natureza gravíssima do pecado contra a fé e a unidade, os limites e os perigos da liberdade humana divorciada da verdade, o peso avassalador da responsabilidade pessoal e coletiva, e os misteriosos, insondáveis e harmoniosos caminhos da justiça divina e da misericórdia divina.
A visão entendida pela própria Beata como um ato de misericórdia divina preventiva, destinada a salvar almas do mesmo destino, continua a ressoar hoje, no terceiro milênio, como um aviso solene, austero e urgente sobre as consequências últimas, eternas e irrevogáveis das escolhas humanas fundamentais. Um convite permanente e sério à reflexão profunda sobre a natureza da verdade, da autoridade, da obediência e da liberdade, e um testemunho pungente, dramático e inapelável da crença católica de que a justiça divina e a misericórdia divina, longe de se contradizerem ou de se excluírem mutuamente, são duas faces inseparáveis, complementares e harmoniosas da mesma realidade última, do mesmo amor infinito, santo e justo de Deus, que respeita até ao fim, de forma tremenda e incompreensível para nós, a liberdade que concedeu ao ser humano, mesmo quando esta liberdade é usada, de forma definitiva e obstinada, para o rejeitar, blasfemar contra ele e separar-se dele para sempre nas trevas exteriores do inferno.